ser firme, né? Ou seja, ser sólido, estável, consolidado. Então, consolidar é isso, né? Consolidar é tornar um discípulo sólido, estável, firme, né? Então, eu perguntaria, será que todos nós, né? Será que todos nós somos extremamente sólidos, extremamente estáveis, extremamente firmes? Eu creio que todos nós, em algum momento, dependendo do nível de provação que nós somos submetidos, porque, como eu estava falando, Deus está sempre nos levando para o nível mais alto, em algum momento a gente faz que nem Pedro, né? A gente está andando sobre as águas, até que o vento, de repente o vento está muito forte, a tempestade está muito grande, aí em algum momento a gente acaba tirando os olhos de Jesus, e quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente acaba afundando também. Assim que começou esse segundo livro, que a gente começou a aprender sobre os 4 pilares, a primeira coisa que eu falei para o Leandro, nós estamos tudo lá na escola de livro, nem consigo dar, nós não estamos bem discípulo. Então, né? Tipo assim. É preciso ter humildade, né, para reconhecer que nós também estamos num processo de consolidação contínuo, né? É que, na verdade, sempre vai haver um nível mais alto. E quanto maior o nível que Deus quer nos levar, as provações serão correspondentes, né? Porque Deus quer sempre testar tudo aquilo que Ele já investiu em nós, todo o conhecimento que Ele já depositou em nós, Ele vai sempre, de tempos em tempos, nos testar para ver se aquilo realmente já está bem consolidado em nós, né? Se não tiver, Deus vai ter que investir em algumas áreas até que a gente se torne sólido naquela matéria que a gente está balançando, né? Não para, né? Você um nível... Não para nunca. Consegue, daqui a pouco vê outra coisa... A consolidação é contínua, né? E agora, normalmente estamos no nível acima da pessoa que a gente ganhou para Jesus. Normalmente, né? Ninguém vai ganhar uma alma para Jesus sendo que você tem menos conhecimento que ela, ao menos que seja um desviado, né? Se é um desviado, pode ser que ele sabe mais que você, mas em algum momento ele caiu na fé, né? E aí então você vai ajudar ele a voltar para o caminho, né? Aí depois está arriscado ele começar a ensinar você. Aleluia. Então, consolidar é cuidar da ferida e da fratura do novo convertido. É o trabalho processual mais eficaz na vida do discípulo. É trazer o consolo para a dor, tristeza, amargura, depressão, frio, fome, solidão e da falta de amor. Tudo isso é consolidar, né? Trazer consolo para a dor, para a tristeza, para a amargura, depressão, frio, fome, solidão, carência, né? Carência. O ser humano é carente. Então, às vezes, ele precisa de um carinho, né? E Deus é espírito. Como é que Deus vai levar o carinho para a pessoa? Em forma de um abraço, por exemplo? Não tem como, porque Deus é espírito. Então, nós somos a extensão de Deus aqui na Terra. Nós somos o corpo de Cristo. Então, como é que Deus faz para abraçar as pessoas aqui na Terra? Através de nós. Porque nós somos a extensão de Deus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, como é que eu vou fazer? Como que a gente vai abraçar alguém, né? Como que Deus vai abraçar? Através de nós. Então, eu tenho que levar, né, esse amor para as pessoas. O texto que a gente leu, Isaías 41, né? Consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Consolai, consolai o meu povo. Consolidar também é servir, assim como Jesus, né? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Mateus 20, 28, João 21, versículo 10 e 13. Consolidar é um ato de amor. É amar, investir, valorizar, perseverar, esperar,
perdoar, chorar, pagar para ver a pessoa gozar da plena vida que há em Cristo Jesus. É literalmente gerar filhos para Deus. No meu currículo de consolidar, né, eu já cheguei no auge de entrar dentro do... Como é que chama aquele lugar onde os caras vendem droga? A boca, né? Eu fui numa boca aqui nessa cidade, tirar o meu discípulo, né, um discípulo meu que também é aqui dessa cidade, que hoje está fora de área, depois da gravação eu falo para vocês, tirar ele literalmente das garras do urso, né? E eu paguei para o cara da boca, eu disse, ó, quanto é que ele está te devendo? Ah, ele está devendo tanto. Então, eu na época tinha condições de pagar, não era tanto, né? Fui lá e paguei para o traficante para deixar aquela pessoa em paz. Né? Então, eu já cheguei a fazer isso também. Né? Então, é investir, né? Investir. Né? Consolidar uma vida é literalmente ser pai. Né? É ser pai para aquela pessoa. É tudo que um pai... Claro que um pai espiritual nunca vai conseguir suprir a demanda de semelhante a um pai biológico. Né? O meu filho biológico, o meu filho espiritual, eu nunca vou ter a responsabilidade de dar para ele aquilo que eu dou para um filho biológico. Não tem como. Né? Filho biológico é filho biológico. Esse daí é meu dever, obrigação diante de Deus. Coloquei no mundo, esse aí sim, eu vou consolidar e suprir no mais alto nível. Agora, um filho espiritual é semelhante a um filho biológico, mas não é igual. Okay? Nunca permita, né? Nós nunca devemos permitir que um filho espiritual queira cobrar da gente aquilo que eu dou para o meu filho biológico. Isso não tem como. Né? Isso não existe. Agora, se Deus me confia uma vida para ser cuidada e amada, eu tenho que dar o meu melhor por ela, sim. Né? Nunca vai ser igual um filho biológico, mas eu tenho que dar o meu melhor, porque Deus confiou aquela vida na minha mão. Está dando para entender? Então, tem que realmente investir, valorizar, perdoar, chorar, vou pagar preço por essa vida. Até fazendo isso, eu vou gerar esse filho para Deus. Né? Então, gerar um filho para Deus, muitas vezes, assim como um filho biológico envolve noites de sono perdida, às vezes eu perco noites de sono também para gerar no mundo espiritual uma alma. Né? 3 processos de consolidação de Deus para o homem. 3 processos de consolidação de Deus para o homem. Primeiro, Deus consolidou o homem. Em Gênesis 2,16 e Gênesis 3,8, a Bíblia relata que o Senhor ministrava ao homem na viração do dia. Deus não desiste do homem. Então, aqui a gente vê Deus consolidando o homem. Né? Na viração do dia, Deus vinha para consolidar Adão. João 10,10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, eu botei aqui um exemplo, né? Quando Pedro negou a Cristo, né? Jesus veio e perguntou 3 vezes a ele, né? Pedro, tu me amas? Né? E Pedro disse, sim, te amo. Então, Pedro, tu me amas? Né? Então, ali Jesus perguntou 3 vezes, né? Então, ali era Jesus consolidando a Pedro. Então, isso prova que Deus não desiste do ser humano. Deus estabeleceu aliança com o homem para resgatá-lo. Gênesis 3,15. Então, Deus é Deus de aliança. Né? Ele não desiste de nós. E assim como Ele não desiste de nós, né? Tem um texto que eu amo, que está escrito em Isaías, né? Que diz assim, mesmo que a mãe se esqueça do seu filho que mama, todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então, isso prova, mesmo que uma mãe, né, possa esquecer do filho que mama, e isso é possível de acontecer, a gente vê aí as notícias, né?
Mas Deus jamais se esquece de nós, jamais vai nos desamparar. Então, assim como Deus, não devemos desistir jamais do nosso discípulo. Pelo contrário, após gerá-lo, devemos consolidá-lo, independente da situação e das condições. O que precisamos ter para consolidar? O ponto-chave antes de qualquer estratégia é amar vidas. Porém, outras coisas nós podemos otimizar. Assim como, primeiro, estrutura. Possuir uma vida regida pelos princípios bíblicos, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Devemos manter um coração firme, solidificado na palavra e nas promessas do Senhor. Como a gente já leu aqui, né? Serem firmes e constantes, ou inabaláveis, né? Na presença do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Devemos também otimizar a base. O que é base? Base é ser conhecedor da palavra de Deus, para ensinar a outrem. Em 2 Timóteo 2,15 diz que o discipulador ele precisa manejar bem a palavra de Deus. Então, quanto mais eu tenho base, ou seja, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais eu ouço mensagens, quanto mais eu leio livros, bons livros cristãos, quanto mais base teológica e fundamentação teológica eu tiver, mais capacitado eu vou estar para poder transmitir essa base, esse conhecimento para o meu discípulo. Diga-se de passagem, a palavra de Deus diz, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, na maioria das vezes que falta conhecimento, a gente acaba tropeçando. Então, o inimigo muitas vezes, ele nos ciranda, ele acaba nos atingindo muitas vezes, pode-se dizer assim, por falta de conhecimento da palavra. Como é que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Com a palavra. Então, quanto mais eu conhecer a palavra ela é chamada de espada do Espírito. Quanto mais eu manejar bem a palavra, quanto mais conhecimento da palavra, mais eu vou poder, mais preparado eu estou para lutar contra o meu adversário e também para consolidar o meu discípulo e trazer essa base que ele vai precisar para poder ficar firme. Porque consolidar é tornar sólido, estável, firme. E também o amor. Fazer a obra tendo a plena consciência de que trabalhamos para Deus e não para homens. Colossenses 3,23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, esse versículo aqui, isso aqui é uma chave, tá? Eu preciso lembrar sempre que tudo que eu faço na obra de Deus, eu não estou fazendo para pessoas. Eu não estou fazendo para agradar o meu pastor. Eu estou fazendo para Deus. Porque se a gente esquecer disso daqui, se eu esquecer desse princípio, a tendência é que eu vou querer esperar reconhecimento. E se eu cair nessa armadilha de esperar reconhecimento de homens, esperar reconhecimento de discípulo, esperar reconhecimento do meu pastor, quando esse reconhecimento não chega, a tendência é que eu vou me frustrar. Então eu preciso ter em mente o tempo todo que tudo que eu faço no reino de Deus, eu estou fazendo para o Senhor. E se chegar reconhecimento, amém. Se não chegar, amém também. Porque como eu faço para Deus, quem determina quando e como eu vou ser reconhecido é o próprio Deus. Então, eu não vou viver frustrado se eu entender isso. Ok? Item 2. Para que devemos consolidar? Para que devemos consolidar? Devemos consolidar
para que as pessoas que chegam até nós sejam formadas em Jesus e na sua palavra, a fim de serem libertas de todas as amarras do diabo, livres de feridas na alma, rejeição e sentimentos de incapacidade. A palavra de Deus diz em Provérbios 23, 14, assim como imagina em sua alma, assim o é. Então, assim como a gente pensa na nossa mente, assim é. E muitas vezes nós vamos receber discípulos que na mente deles, eles são fracassados, na mente deles são derrotados, né? Pessoas feridas, pessoas machucadas, cheias de sentimento de rejeição, de incapacidade, que acham que não podem, que não vão conseguir, que não vão prosperar na vida, não vão muito longe na vida. Então, a igreja, há quem diga, né, que a igreja é uma espécie de hospital. Eu não concordo com isso. Eu acredito, hoje meu entendimento é que a igreja, o templo, né, religioso, aqui é um quartel-general de formação de líderes que tem uma enfermaria. Não é um hospital, a igreja não é um hospital, mas ela tem uma enfermaria. E nessa enfermaria, né, nós vamos receber muitas vezes discípulos feridos, machucados, quebrados, né? E para isso, como discipuladores, como consolidadores, eu preciso ter sempre uma palavra, né, para estar levando, né, cura a essas vidas que vêm, né, de tudo que é jeito, né, ferida, quebrada, arrebentada. Ok? Precisamos compreender que consolidar não deve ser um processo mecânico e, portanto, precisa haver a compreensão do para quê relativo a esse processo. As pessoas são consolidadas para se tornarem capazes de tomar decisões acertadas dentro de todos os princípios da palavra. Afinal, Deus nunca quis que seus filhos fossem robôs, que não tivessem condições de escolher. Deus quer que o homem o escolha de livre e espontânea vontade, e assim possa servi-lo e adorá-lo. Olha aqui, com o passar do tempo, à medida que a gente vai desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo, se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, Deus responde oração. Então, para cada decisão minha, se eu perguntar, o Espírito Santo me responde, ele me guia, ele me dirige, né? O Senhor, ele me guia. Mas, na qualidade de filho, não necessariamente que eu tenho que ter uma resposta de tudo para tomar decisões. Tem coisas que a minha própria experiência, meu conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento dos princípios, vão me dando segurança para tomar decisões sem que necessariamente eu tenha uma resposta, né? Tem até um filme que lançaram, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Então, muitas vezes, para tomar uma decisão, eu posso fazer essa pergunta para mim. Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Recentemente, eu fiz 2 viagens. Eu fiz uma viagem para Porto Alegre, para participar de um congresso da Visão Celular, e fiz uma outra viagem para Chapecó, onde eu fui participar do aniversário de 15 anos da empresa que eu represento, e também de um congresso, de uma convenção. Foram 2 decisões que eu tomei, de fazer essas 2 viagens, né, que exigiu investimento financeiro, que nem sempre a gente tem, mas como é que eu dei jeito para conseguir e participar dessas 2 programações? Por causa de um princípio chamado honra. O congresso eu fui, por quê? Primeiro porque eu preciso me alimentar, preciso me fortalecer, né? E também por honra, né? Honrar as autoridades espirituais que estão sobre a nossa vida, que estariam naquele lugar. Então, foi por honra eu tomei essa decisão. E a mesma coisa, viagem para Chapecó. Aniversário de 15 anos
da empresa que eu represento. Poxa, eu entendi que eu tinha que estar lá, né? O líder da empresa que eu represento está completando 15 anos de aniversário, poxa, eu não vou estar lá? Eu tenho que estar lá, né? Então, eu nem perguntei para Deus se eu deveria ir. É honra, né? Deus é o Deus da honra. Então, quanto mais eu conheço os princípios bíblicos, eu vou tendo facilidade de tomar decisões sem ter que necessariamente ter uma resposta. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, quanto mais eu conheço Deus como Pai, eu sei com Ele como Pai, Ele vai entender as minhas decisões, né? E vai me apoiar nas minhas decisões. É como dizia um pastor antigo, né? No reino de Deus eu só não posso pecar, o resto eu posso praticamente tudo. Amém? Então Deus quer, né, que o homem escolha Ele de livre e espontânea vontade e assim possa servi-lo e adorá-lo, né? E eu arriscaria dizer também que Deus quer que a gente se sinta livre como filhos, né? Também para fazer as nossas escolhas. Deus não quer que a gente seja engessado, né? Como um robozinho, né? Como filhos, Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele nos deu a capacidade de fazer escolhas, né? E, como eu falei, Deus só não quer que a gente peque. O resto, Ele quer que a gente se sinta livre, né? Deus não quer que a gente se sinta, até em uma pregação minha, recentemente eu falei sobre isso. Deus não quer que a gente se sinta um escravo, né? Embora no meu caso, pastor Christian, eu já tomei a decisão de servir a Deus para o resto da minha vida, até o meu último dia aqui nessa terra, mas isso não pode ser uma coisa forçada, obrigado, não. Eu sirvo a Ele, eu sou um filho escravo, vamos dizer assim, um filho servo, mas de livre e espontânea vontade, não é nada pressionado, não é nada obrigado, né? E como filho, pode acontecer, por exemplo, de um dia, uma quinta-feira, que é o dia da nossa aula, de repente eu passar mal, eu não estou me sentindo bem, ou de repente fiquei doente, ou sei lá, não tô bem. E eu, de repente, vou mandar uma mensagem para vocês, ó, estou cancelando a aula. Hoje eu não estou legal, eu quero ficar com a minha família. Então, como filhos de Deus, a gente tem autonomia para fazer isso. A gente pode fazer isso. Não é feio fazer isso. Até então, eu não me lembro de ter precisado fazer isso, né? Mas se precisar, não tem nada de errado, né? Cansei de como pastor, muitas vezes cancelar uma reunião de célula ou uma programação, uma aula da escola de líderes por uma outra necessidade que naquele momento eu entendi que era mais prioridade. Então a gente tem que ter, isso é uma questão de sensibilidade, né? O que a gente precisa entender é que a gente não é um robô. Nós somos seres humanos ficam doentes, seres humanos têm o seu dia mal, seres humanos têm TPM se for mulher, né? Então seres humanos têm seus momentos e a gente tem que respeitar cada fase da nossa vida, respeitar os nossos sentimentos. Nós não somos robôs, né? Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Seres humanos têm sentimentos, seres humanos têm seus dias difíceis e a gente tem que respeitar isso, né? E Deus entende perfeitamente isso, ok? Da mesma forma, se a gente agir dessa forma e ter esse entendimento, a gente também vai conseguir respeitar os nossos discípulos nos dias difíceis deles, nos momentos ruins de cada um deles. Quando estabelecemos esses passos, fazendo com que os discípulos sejam conhecedores da palavra, estamos estabelecendo condições para que sejam responsáveis, maduros e conscientes de sua missão. Assim como uma criança que chega ao mundo e passa por todas as fases de crescimento, temos que levar os discípulos a esse nível de consciência. Então, é bem como uma criança, né? Que vai passando estágio após estágio, né? Deixa de ser bebê para ser criança, para depois ser adolescente, depois ser
né, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, idoso, assim, na caminhada da fé, todos vão ter que respeitar os processos, as etapas e as idades, né, cronológicas, as idades espirituais de cada um. Tem um processo. Né? Ok? Então, vamos parar por aqui hoje, né? E na próxima aula a gente encerra com o item 3 da lição. Pode ser? Para a gente não passar do horário, né? Vamos ficar de pé? Quem é que poderia fazer uma oração agradecendo a Deus aí pela nossa aula? Amém, Leandro. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo, Pai, e para aprender a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Cristo, Pai. O Pastor Cristo que sempre vem nos trazer, Pai, conhecimento, Pai, da Tua palavra. Possa, Pai, nos fortalecer cada vez mais, Pai, e abrir a nossa mente de cada um e o coração aqui para se aprofundar cada vez mais no Teu conhecimento, na Tua palavra. Abençoa, Senhor, também a vida de todos aqueles que não puderam vir, mas que na próxima aula estejam presentes, Senhor. Abençoa, Pai, todo o pessoal da igreja, Pai, que nos deu uma noite e uma sexta-feira abençoada. Teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus.